tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eles disseram-lhe: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus então lhes disse: podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão, então, quando o noivo lhes for tirado, naqueles dias vão jejuar. Contou-lhes ainda uma parábola: ninguém corta um remendo de roupa nova para costurá-lo em roupa velha. Caso contrário, o novo rasga o velho, e o remendo de roupa nova não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres, e perde-se o vinho e os odres. Vinho novo em odres novos. Entretanto, depois de tomar vinho envelhecido, ninguém deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho da alegria. Vamos nos sentando e vamos cantando. Com canto apresentar-vos diante do Senhor. Com canto eu me apresento diante do Senhor, diante do Senhor. Mais uma vez, com canto eu me apresento diante do Senhor, diante do Senhor. Com canto eu me apresento diante do Senhor. Graças a Deus, sem que nós planejássemos, e aliás é muito melhor não planejar, porque daí o Senhor planeja para a gente, sem planejar. As leituras de hoje são maravilhosas dentro do tema deste acampamento. Sermos curados, termos o coração curado dos nossos ressentimentos. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Porque a primeira leitura é a grande proclamação de Jesus Cristo, o reconciliador. A missão de Jesus é reconciliar. Ele veio para reconciliar. É a missão dele, é a tarefa dele. Ele veio para isso. E mais, ele dedicou toda a sua vida e foi até a morte, dando a vida para que isso acontecesse. Tanto assim que São Paulo vai dizer: ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e no céu. Nós podíamos fazer toda uma pregação só sobre esse trechinho. Apenas que o Evangelho é tão mais rico, que nesse momento a gente acaba sendo obrigado a ir para o Evangelho, para poder tirar dele toda a riqueza que ele tem. Então vai comigo, eu gostaria que você pegasse junto comigo o Evangelho de hoje, que é de São Lucas, capítulo 6.
aliás, capítulo 5 ainda. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Eu vou pegar um pouco mais acima para colocar o evangelho de hoje dentro do contexto. O evangelho começou no versículo 33, mas nós tomamos no versículo 27. O que está contando aí o evangelho? Depois disso, ele, Jesus, saiu e viu, sentado ao balcão, um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Veja que em 2 tiradas, São Lucas descreve um acontecimento espetacular. Jesus saiu, e interessante, nunca o Evangelho diz que Jesus saiu, que Jesus foi, sem que isso tivesse uma finalidade, um objetivo concreto. E ele tinha um objetivo concreto, e por isso o Evangelho disse, ele saiu. E o que aconteceu? Ele viu, sentado no balcão, um coletor de impostos, que naquele tempo era o corrupto por excelência, e o homem odiado pelo povo, porque o que acontecia com os coletores de impostos, também chamados publicanos? Os romanos eram muito espertos, eles queriam que os povos subjugados pagassem o imposto, e eram pesadíssimos os impostos. Mas para isso, eles, romanos, não cobravam os impostos. Eles contratavam cobradores de impostos do mesmo povo. Do mesmo povo. Portanto, o povo judeu era sujeito ao povo romano. Eles contratavam judeus para serem os cobradores de impostos para os romanos. E o cobrador de impostos ganhava na proporção daquilo que ele cobrava. Então, para ganhar bastante, ele tinha que cobrar bastante. Por essa razão também, os judeus achavam que os cobradores de impostos eram os traidores da pátria. Porque aceitar uma profissão como esta, de cobrar impostos deles para dar aos romanos, era o fim. Então já eram homens odiados pelo povo. Todo mundo desprezava um cobrador de impostos, porque eles eram desprezados, porque eles eram considerados os traidores da própria pátria. Ficavam pior. Daí sim, que para ganhar bastante, eles, desculpe a expressão, enfiavam a faca no próprio povo, e extorquiam, não somente cobravam, extorquiam. E daí ficavam mais odiados. Então um ciclo vicioso, porque cobravam impostos, eram tidos como traidores, desprezados, por isso ficavam pior, daí extorquiam mesmo, com isso eram mais odiados e a coisa não parava. Portanto, o pior elemento no meio deles era o cobrador de impostos. Ninguém gostava dele, era o traidor e o corrupto. E veja o que acontece. Jesus sai com o objetivo de passar diante do balcão de um cobrador de impostos, esse que eu narrei para vocês, para chamá-lo para ser discípulo. Você já imaginou? E o interessante é que o que se passa é rapidíssimo. O próprio Evangelho narra aí, e certamente não aconteceu muito mais do que isso não. Não é apenas São Lucas que escreve rapidinho. Não, aconteceu assim. Desculpe, foi vapt-vupt, no instante. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, que fez questão. Levi é o nome dele, hebraico, e Mateus é a tradução mais romana do nome dele, mais grega do nome dele. E disse-lhe: segue-me. Simplesmente, segue-me. Levi, segue-me. Deixando ele tudo. Não olhou para trás,
não olhou para o dinheiro que ficou, não olhou para os papéis que ficaram, onde eles tomavam nota de tudo, porque tinham que prestar contas aos romanos. Deixou tudo de lado. Até ele sabia que se ele largasse assim a própria profissão, e o dinheiro para trás, os papéis para trás, ele ia ter que prestar contas aos romanos. Mas ele esqueceu-se de tudo, não quis saber de mais nada. E por que é que ele fez isto? Largou tudo e o seguiu. Como explica aí? Levantou-se e o seguiu. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ficar estupefato diante de Jesus. Passar, olhá-lo, vê-lo, chamá-lo, ele que era o que era, para ser discípulo. Ele entendeu bem que na hora que Jesus disse, segue-me, não era apenas para acompanhar Jesus. Essa era a fórmula para chamar um discípulo. Dizer, segue-me, era convidar para ser discípulo. Hoje nós diríamos, você não quer ser meu discípulo? Você não quer viver comigo? Naquele tempo não precisava, essa fórmula já dizia tudo, todo mundo entendia. E não se dizia isso para qualquer um. Portanto, Jesus, olhando nos olhos de Mateus, lhe disse, segue-me. Mateus entendeu tudo, largou tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Impressionante, gente, que o Evangelho não diz, e não aconteceu, que antes Mateus se arrependeu. Estava lá compungido, arrependido, por ter sido um traidor da pátria, por ter sido um corrupto, por ter roubado tanto. Não, ele nem fez como Zaqueu, que disse para Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou pagar o quádruplo. Não, Mateus não disse nada, ele não demonstrou nenhum arrependimento, e provavelmente não tinha se arrependido. Ele foi pego de surpresa. A iniciativa foi todinha de Jesus, foi o amor de Jesus que enlaçou Mateus naquele momento, e porque Jesus o amou primeiro, antes dele se arrepender. Foi por isso que Mateus, desculpe a expressão, mas só para você entender, como que hipnotizado, fascinado, seduzido por Jesus, Mateus se levanta e vai seguindo, como alguém realmente fascinado, seduzido por Jesus, e vai seguindo Jesus. Isso fala muito de Mateus? Fala, mas fala muito mais de Jesus. Eu dizia no começo, que bom que providencialmente hoje é a primeira sexta-feira do mês, porque assim é o coração de Jesus. Assim é o coração de Jesus. O que aconteceu com Mateus não foi uma exceção. Não, o que aconteceu com Mateus foi a regra. São João vai lá dizer que ele nos amou primeiro. Porque veja, a nossa noção é essa. Bom, se alguém que tem uma vida como a vida de Mateus, se arrepende, muda de vida, e para nós até dá demonstrações que realmente mudou de vida. Dá demonstrações, deixa de ser cobrador de impostos, deixa de ser traidor, deixa de ser corrupto, paga as suas contas, devolve o que roubou dos outros. E além disso, não é no primeiro momento não, depois que deu demonstração de bastante tempo, ser realmente uma pessoa agora arrependida, convertida, transformada, que já provou com fatos que é outra pessoa. Daí a gente, tudo bem, agora eu te aceito, agora eu te perdoo, agora pode ser meu amigo. Não é assim que a gente faz? É ou não é? É assim que a gente... Mentira se você está dizendo que não é assim que a gente faz. Duvido que você não faça assim, só se você for perfeitíssimo, igual a Jesus. Então, graças a Deus, você pode pegar sua mala e voltar para casa. Você não precisa desse acampamento. Verdade não é, Padre Léo? Pode voltar para casa, nem precisa dos 2 livros que o Padre Léo está, graças a Deus, lançando
E a Canção Nova tem essa alegria, né, de lançar logo 2 livros. O acampamento de hoje, desse fim de semana, é para valer, hein? 2 livros lançando. O primeiro é Homens e Mulheres Restaurados, porque a consequência é esta. E segundo, a cura do ressentimento. Então um complementa o outro. Para sermos homens e mulheres restaurados, é preciso sermos curados dos nossos ressentimentos. E curando-nos dos nossos ressentimentos, nós, graças a Deus, temos a via aberta para sermos homens e mulheres restaurados. Durante o acampamento, o Padre Léo vai desenvolver isto para nós, graças a Deus. Mas se você não faz assim, né, se você, graças a Deus, é a pessoa extraordinária, que perdoa liberalmente, logo de primeira, como Jesus. Padre Léo, o senhor perdeu a venda de 2 livros, a Canção Nova também, porque essa pessoa não precisa. Mas só que eu duvido que você não precise. E dos 2 livros e de todo o acampamento, porque eu preciso. Já recebi do Padre Léo os 2, e já disse para ele que eu vou assistir, palestra por palestra, devorando cada um, porque eu preciso. E deixe-me ser franco, você precisa também, porque embora nós digamos e dizemos com sinceridade, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, infelizmente o nosso coração ainda não é como o de Jesus, porque Jesus perdoa gratuitamente. O que é que Mateus fez para ser perdoado? Deixa eu voltar lá atrás. O que é que Zaqueu fez para ser perdoado? Era outro cobrador de impostos? O que é que aquela mulher, surpreendida em adultério, você conhece muito bem aquela passagem? Não é o caso da mulher que entrou na sala do banquete, que provavelmente é Maria, irmã de Lázaro e de Marta, com aquele vaso de perfume, e o abriu e o despejou nos pés de Jesus. Ali sim, ela estava demonstrando o seu arrependimento. Custou a se arrepender, mas se arrependeu. Então quando Jesus disse, tem confiança filha, a tua fé te salvou, vai e não peques mais, Jesus estava diante do arrependimento dela. Mas aquela outra mulher, que foi surpreendida em adultério, e os judeus eram inclementes, o homem não, o homem infelizmente podia adulterar, não tinha problema, mas se a mulher adulterava, se a mulher era surpreendida em adultério, elas eram apedrejadas. E pegaram uma mulher assim, é certo que era de propósito para provar Jesus, para ver como é que Jesus se saía daquela, e atrasem diante de Jesus lá no templo. Senhor, acabamos de surpreender essa mulher em adultério, a nossa lei manda apedrejá-la, o que é que dizes? E o que é que fez Jesus? Começou a escrever no chão. Como eles insistissem, Jesus lhes disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz o Evangelho que foram embora, um depois do outro, a partir dos mais velhos, que portanto por serem mais velhos tinham mais pecados, e não tiveram coragem nenhuma de atirar a primeira pedra na mulher. E daí Jesus diz, mulher, ninguém te condenou? E ela levanta a cabeça e diz, não Senhor, ninguém ainda me condenou. E ele, eu também não te condeno, vai e não peques mais, sem exigir nada. Aquela mulher não demonstrou arrependimento, não. Como Mateus, como Zaqueu. Gente, é assim que Jesus perdoa. É assim que Jesus perdoa. É claro que nós precisamos nos arrepender, mas se você vai ver na verdade, por que a gente se arrependeu? A gente se arrependeu porque foi amado antes. E na hora que a gente foi amado antes, a gente já foi perdoado antes.
Só que a gente ainda não sabia que já tinha sido perdoado, mas quando foi amado, é porque já estava sendo perdoado, e na verdade foi o amor de Jesus que nos cativou, e foi o perdão de Jesus que nos cativou, e que provocou no nosso coração arrependimento, vontade de mudar e querer mudar-se. Porque muitos de nós, muitas vezes, dizemos, eu me converti, né? E de boca cheia conta o próprio testemunho. Devemos contar o nosso testemunho? Devemos. E até devíamos contar mais o nosso testemunho de conversão. Mas muitas vezes a gente se engana e acha que eu me converti. Eu era isso e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e fiz mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e me arrependi e tal, mudei de vida, não sou mais. Mas a gente esquece que na verdade não fomos nós que mudamos, nós fomos mudados. Não fomos nós que nos convertemos, fomos nós que fomos convertidos. Em primeiro lugar, Jesus nos amou gratuitamente. E gratuito quer dizer gratuito, como diz o nosso pessoal de São Paulo. Eu sou paulistano também, né? Gratuito, né? É um amor gratuito, diz o paulistano. Jesus nos ama gratuitamente, sem cobrar nada. Ele não necessita de nada antes para nos perdoar. Amando nos perdoa e perdoando nos ama. Jesus, manso, humilde, cheio de amor, cheio de perdão, que ama gratuitamente, que perdoa gratuitamente, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Gente, aí está a base de todo o nosso acampamento, e que o Senhor nos dá gratuitamente logo no primeiro evangelho da primeira missa. Agora é claro, na hora que Mateus se sentiu perdoado assim, amado assim, na hora que ele viu que ele já era um discípulo, porque Jesus nem fez uma longa conferência para verificar os papéis de Mateus, para admiti-lo como, porque se ele tivesse que entrar na comunidade de Canção Nova, Mateus ia passar apertado. Mas para ser discípulo de Jesus, não. Quando ele viu, ele já era. Ele já era discípulo. Na hora que ele se viu discípulo, no meio dos outros discípulos, apóstolo, porque não era só discípulo, não era apóstolo. A alegria de Mateus foi tanta que ele saiu aos arredores, ali onde ele morava, e foi convidar quem? O pessoal da laia dele. E naquela noite houve uma festa, houve um banquete na casa de Mateus, onde quem estava? O pessoal da laia de Mateus. E estava lá Jesus, e estavam lá os apóstolos, porque claro, Mateus fez a festa para Jesus e os apóstolos de Jesus, aos quais ele pertencia, e os amigos de Mateus. É claro que os fariseus, os escribas, os doutores da lei, então, não é? Estavam lá no maior bochicho. Mas como é que é isso? Como é que acontece? Olha esse pessoal, olha esses homens, quem eles são, e a gente conhece muito bem. Olha aquele, e aquele outro lá, e aquilo que ele fez, e aquele adulto, e aquele ladrão, e aquele mentiroso, e aquele impostor. A conversa era só isto, e Jesus no meio desse pessoal, e os discípulos dele no meio desse pessoal. Mas como isso pode ser coisa boa? É o que se segue ao versículo onde nós estamos mostrando. Versículo 29, Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Só que nem precisou os apóstolos responderem. Jesus tomou a iniciativa. Veja, o mesmo Jesus que chamou Mateus. Respondeu-lhes Jesus, versículo 31,
Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Portanto, se eu tenho que estar no meio de alguém, é no meio deles. Se alguém que tem preferência, que tem prioridade ao meu amor, ao meu perdão, são eles. O meu amor preferencial é por eles. O meu perdão preferencial é para eles. É para eles. Deixa eu perguntar, eu vou me pôr junto. Gente, o nosso amor preferencial são esses. O nosso perdão preferencial são esses. Infelizmente, não. Infelizmente, não. O nosso coração ainda é muito duro, é muito justiceiro, é muito exigente. Nós exigimos mudança de vida, conversão, transformação, provar e mil coisas, especialmente se a pessoa falhou comigo, se a pessoa me desprezou, se a pessoa me ofendeu, se a pessoa me magoou, se a pessoa causou ressentimento em mim, etc. Se ela me prejudicou, se ela acabou com a minha honra, para eu perdoar. E provavelmente muitos de nós dissemos, eu nunca mais perdoarei. Morreu para mim, morreu para mim. Você entendeu em que contexto está o Evangelho de hoje? A gente é preciso dizer, e essa primeira missa do acampamento acontece para nós pedirmos do fundo do coração, para pedirmos na hora da consagração, quando Jesus renova o seu sacrifício, para pedirmos na hora da comunhão, quando Jesus, porque nos amou primeiro, porque nos perdoa primeiro, Ele vem a nós. Embora digamos, Senhor, eu não sou digno, e é verdade quando nós dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Assim mesmo Ele vem e faz morada em nós. Então essa vai ser a hora de nós pedirmos Jesus manso e humilde de coração, Jesus que perdoa gratuitamente, Jesus que ama gratuitamente, Jesus que não exige nada primeiro, mas que perdoa. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Esse é o único jeito de eu ser semelhante a vós, o único jeito de eu ser seu discípulo. Jesus, eu preciso de transformação, o meu coração precisa de transformação, a minha cabeça precisa de transformação, eu preciso, Senhor, de transformação. Estamos entendendo? Eu digo estamos, porque eu também preciso, eu também tenho que entender isso, eu preciso aceitar isso, e eu preciso pedir isso. Jesus manso, Jesus humilde, porque tudo começa pela humildade, gente. No fundo, nós não perdoamos porque nós somos orgulhosos, porque nós somos soberbos, porque nós somos justiceiros. A gente se acha muito grande, fez isso comigo, falou assim comigo, me prejudicou, falou mal de mim, me desprezou, e mil coisas, que se você vai olhar, são pequenininhas, mas como o meu eu é muito grande, como o meu orgulho é muito maior do que eu, como a minha soberba, como a minha vaidade é muito maior do que eu fiquei ofendidíssimo. Isso eu não perdoo de jeito nenhum, morra o que morrer, nunca mais vou perdoar. Aconteça o que acontecer, nem falo mais, morreu para mim. Jesus, manso e humilde, que ama gratuitamente, que perdoa gratuitamente, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Você se lembra de uma parábola de Jesus? Ele usa essa parábola depois de falar do perdão, onde ele diz que o indivíduo devia ao Senhor uma soma impagável, o que está ali em termos de dinheiro, o judeu entendia perfeitamente, era uma coisa impagável. Calcule você aí, milhões
de reais, ou de dólares, ou de euros, uma coisa humanamente impagável, mais ou menos igual à dívida externa do Brasil, pronto. Que você devesse. Mas ele chega lá para o Senhor e diz: Senhor, eu não tenho como perdoar, não tenho como pagar, tem misericórdia, perdoa a minha dívida. E chora aí nos pés dele. E o Senhor: tudo bem, perdoa a sua dívida. E manda dizer aos encarregados das suas finanças: está perdoada a dívida, pronto, não deve mais nada. Só que Jesus já acrescenta, ele sai dali no caminho voltando para casa, ele encontra um companheiro dele que devia uma mixaria para ele, e quando encontra, já vai pegando pelo colarinho, já vai apertando o pescoço: paga aquilo que você me deve. E o homem suplica: não, eu vou pagar sim, é que eu não consegui. E o bandido, porque não tem outro nome, o coloca na cadeia, e como era o costume da época, faz também com que não somente ele, mas a sua esposa e os seus filhos venham trabalhar para ele, para pagar a dívida, e vão trabalhar como escravo enquanto não pagassem a dívida. E quando os companheiros veem isso, vão correndo falar para o Senhor: mas o Senhor não perdoou uma dívida impagável para ele? E olha o que ele fez com o seu companheiro. Daí Jesus conta que o Senhor mandou chamar e severamente lhe reconta tudo aquilo que tinha acontecido, como ele perdoou e como ele tratou o seu companheiro. E daí diz: agora ele sim é que vai para trabalhos forçados, e vai ficar ele e a mulher dele e os filhos dele trabalhando como escravos até pagar toda a dívida. Portanto, nunca mais ele vai conseguir perdoar, nunca mais vai conseguir pagar, porque trabalho nenhum vai pagar. Quer dizer, Jesus vai ao auge e daí termina dizendo: assim vos tratará o vosso Pai Celeste, se não perdoardes de coração os vossos irmãos. Gente, isso aí está no Evangelho de São Mateus. Capítulo 18, confere comigo, versículo 35. Esse finalzinho ele é tão importante que vale a pena a gente ler diretamente do Evangelho. Mateus 18. Lá você vai encontrar no versículo 15. Então, Mateus capítulo 18. O capítulo é 18. No versículo 15, você já encontra o título: perdão dos pecados. Antes do versículo 21, você vai encontrar o título: quantas vezes perdoar. A partir do versículo 23, a parábola do servo cruel, que eu acabei de contar. E o versículo 34 vai dizer: e o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. É o que ele merecia. E termina agora no versículo 35. Acompanha comigo a leitura. Se é a Bíblia da Ave Maria, leia junto comigo. Leiamos: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Você entendeu? Vamos ler de novo? Juntos, 35. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração, de todo o seu coração.
Porque Jesus não pode ter 2 pesos e 2 medidas, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Ele perdoa, Ele quer perdoar, mas veja bem, uma vez que Ele nos perdoa gratuitamente, uma vez que Ele nos ama antes de fazermos qualquer coisa, uma vez que Ele nos perdoa antes de fazermos qualquer coisa, é preciso que nós perdoemos também. É preciso que nós perdoemos também, é uma questão de lógica. Não é que o pai seja mau e que Jesus queira ser mau e que seu pai seja mau, não. É que é o mesmo peso e a mesma medida. E aí nós podemos voltar lá para onde nós estávamos. Eu só fiz questão que você lesse na Bíblia esse trecho. Choca. E é para chocar mesmo. Porque nós temos sido muito duros, gente. Nós não temos usado de misericórdia. Nós não temos usado de compaixão. Nós só queremos justiça. Mas que justiça? A nossa justiça, que nem é a justiça de Deus. Que nem é a justiça de Deus. Então volta comigo lá para o Evangelho de São Lucas. Nós estávamos no capítulo 5, mas eu já salto logo para o capítulo 6. Então, Lucas, capítulo 6, é o Sermão da Montanha, portanto é o centro, é o coração do Evangelho. Lá no versículo 27, Jesus vai dizer: digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos. Ele não falou amai os vossos amigos, os vossos parentes. Não, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. E vai dizer no versículo 31, o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Aí a regra de ouro. Se nós precisamos ser perdoados, e precisamos ser perdoados, precisamos perdoar. E vai dizer o versículo 35, estou saltando assim rapidamente, para pegar só o essencial do essencial, onde diz, versículo 35, pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada, gratuitamente. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. E aí chega, gente, a chave de tudo, que é a lei do reino de Deus, versículo 36, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí está a medida, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Qual é a medida da nossa misericórdia? A misericórdia do Pai. Esta é a lei do reino. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí vai dizer, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante. E aí vem a chave das chaves. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Que negócio é esse de colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante? Eu sou menino da roça, mas depois com 2 anos eu vim para São Paulo, e quando cheguei em São Paulo, também em São Paulo capital, ainda era assim. Nas vendas, nos empórios, não tinha o arroz, o feijão, o fubá, a farinha de trigo, já ensacadinho, já prontinho, pesadinho, não. Era o saco de arroz, era o saco de feijão, era o saco de fubá, era o saco de farinha de milho, etc, etc.
E havia a balança também. Mas para pesar naquele tempo, eram as balanças, no meu tempo ainda, só tenho 66 anos, né? Era naquela balança que você tinha que colocar os pesos de um lado e a mercadoria do outro. Peguei esse tempo. Então, também pesar era uma mão de obra. Por isso, os vendedores já tinham a medida. Porque aquela medida que enfiava assim, por exemplo, no saco de fubá, quando aquela medida estava cheia, equivalia a 1 quilo de fubá. Eles só botavam no embornal da gente, né, aquela medida. Daí quando o vendedor era justo e bom, ele então pegava, né, e sacudia bem, daí colocava mais um pouquinho, até apertava, para dar realmente 1 quilo de fubá, ou 1 quilo de farinha de trigo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Mas quando ele é meio ladrãozinho, ou ladrãozão mesmo, né, ele passava assim, e já botava no seu embornar, quer dizer, nem tinha enchido, e Jesus disse, não, é ao contrário, não era assim, Padre Léo? É desse jeito, no Biguá também, e em São Paulo também. É por isso que Jesus diz, colocaram-vos no regaço. Era aqui que pegava, no manto, colocavam no regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. E por que isso? Porque com a medida com que medirdes, sereis medidos vós também. E medida quer dizer medida, gente. Também no meu tempo, quando se ia lá no Turco para comprar tecido, não tinha fita métrica. Ele tinha um pau, né, uma vara, que era 1 metro. Então ele ia pegando aquela vara dele, e ia justamente pegando o pano e comparando, e muitas vezes o turco meio ladrão, né? Roubava no tamanho. É isso que Jesus está falando, da medida. Se a minha medida é a misericórdia, eu vou ser medido pela misericórdia. E se a minha medida se a minha medida for uma misericórdia justa, cheia, recalcada, bem apertada, eu vou receber esta mesma misericórdia. Mas se a minha medida é a justiça, escreveu, não leu, o pau comeu, comigo é assim. Me ofendeu, eu ofendo 2 vezes. Me prejudicou, prejudico 2 vezes, né? Me distratou, eu nem olho mais para a cara, morreu para mim. Eu vou ser medido com a mesma medida, boa, cheia, recalcada e transbordante da minha justiça, que para mim morreu. Você entendeu? É que a gente era burro e não entendia o Evangelho. Só que de burro nós não temos nada. Nós somos inteligentes, nós sabemos das coisas. O nosso coração é duro, gente. O nosso coração está longe do coração de Jesus. Mas eu falei tudo isso, não foi para ofender vocês, porque eu me pus no meio o tempo todo. Foi para dizer que Jesus quer mudar o nosso coração. Quando eu digo o nosso, é o meu e é o seu, porque o meu precisa ser transformado, mas o seu também precisa ser transformado. Nós precisamos de uma transformação por dentro do nosso coração. Para quê? Para termos o coração de Jesus. Volta lá atrás. Que perdoa Mateus assim, livremente, gratuitamente. E porque Jesus amou Mateus do jeito que ele era, porque Jesus perdoou Mateus, ele ganhou um discípulo maravilhoso que escreveu o maior dos 4 evangelhos. Verdade ou não é? O maior dos 4 evangelhos é o Evangelho de Mateus, que tem mais capítulos, que é mais extenso.
Veja o que Jesus ganhou, e veja o que a igreja ganhou, veja o que a humanidade ganhou, e o que nós fazemos? Nós perdemos o irmão e perdemos tudo, com a nossa bendita justiça, que na verdade é orgulho, é vaidade, é soberba, é dureza de coração, que perde o irmão e perde tudo. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Eu falei gritado, fala também, fala para Jesus, fala com sinceridade. Vamos rezar juntos? Vamos lá comigo, gritado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E sabe, gente, obrigado, pode bater palma. Pode bater palma, pode. Mas agora é que vem o mais importante. Quem pode mudar o nosso coração assim? Só o Espírito Santo. Só. Então nós aprendemos hoje, muitos membros da Canção Nova, eu estava lá, o Eto estava lá. Tivemos um curso para nós precisamos. Onde nós aprendemos que o conteúdo é Jesus. E o método é o Espírito Santo. Quem faz é o Espírito. Jesus inclusive quer que eu e você sejamos como Ele, tenhamos o coração dEle. Jesus quer, a medida é Jesus. Só que quem faz é o Espírito Santo. E é bonito, na Trindade um não faz a função do outro. Jesus podia querer entrar na frente, né? Como a gente faz muitas vezes. Bom, eu quero fazer esse rapaz, essa mulher aqui ter um coração como o meu e eu vou fazer. Não, eu quero. Mas quem vai fazer? Espírito Santo, faz favor, faz a sua obra. Faz. E é verdade, gente, quem faz é o Espírito Santo. E é para isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos conservar-nos cheios do Espírito Santo. Desculpe, muitos de nós fomos sem vergonhas. Nós somos perdoados do jeito de Mateus. Fomos ou não fomos? Fomos. Fomos perdoados como aquela mulher surpreendida em adultério, que nem se arrependeu e já foi perdoada. E por isso, graças a Deus, porque Jesus nos perdoou, e porque a gente sentiu o amor dele, e sentiu o perdão dele, a gente recebeu também o batismo no Espírito Santo, e daí ficou cheio do Espírito Santo, graças a Deus. Um pouquinho depois, bem um pouquinho depois, a gente voltou tudo ao método antigo, tudo no humano, tudo do tipo do coração duro, tudo na justiça, tudo no orgulho, e estragamos tudo. Quanta gente batizadinha no Espírito Santo, e Jesus não volta atrás, Ele batizou no Espírito Santo, Ele batizou. Jesus deu os dons do Espírito Santo, está dado, Ele não tira. Então o bandido, a bandida, é batizado no Espírito Santo, e chama de bandido mesmo, está usando os dons do Espírito Santo, está pregando no nome de Jesus, e prega até com unção, porque Jesus não tira a unção, mas o coração dele, o coração dela, é só justiça, é só orgulho. Só que depois vai acontecer aquilo que Jesus diz também no Evangelho de São Mateus. Na hora do julgamento vocês vão me dizer: Senhor, eu preguei no seu nome, eu fiz milagres no seu nome, até expulsei demônios no seu nome. Eu vou dizer: fez mesmo, só que eu não os conheço, não os reconheço, porque o coração de vocês não é o meu. Você está me entendendo? Gente, temos que deixar de ser sem vergonhas. É porque o Senhor nos amou primeiro e nos perdoou primeiro, que nós conseguimos a graça da conversão, e daí a graça do batismo no Espírito Santo. É para continuar assim, e perdoar como Jesus perdoa,
e amar como Jesus ama, e perseverar assim, para que quando chegar o nosso julgamento cara a cara com o Senhor, Ele reconhecer: eu sei, você é fraco, você errou muitas vezes, você escorregou muitas vezes, mas eu vejo, até pelas suas quedas, até pela sua fraqueza, o seu coração é semelhante ao meu. Você perdoou, você se reconciliou, você amou. Mas se você não imagina como vai ser duro, se Jesus disser: você foi batizado no Espírito Santo, coordenador, chefe, pregador, usou os dons do Espírito, curou, libertou, expulsou demônios, só que não dá para te receber no céu, não tem como você entrar, o seu coração não é como o meu, você não amou como eu, você não perdoou como eu, não tem lugar para coração duro aqui dentro do céu, não tem, não entra, não passa. Você está me entendendo? E é por isso que nós temos que suplicar: Jesus, manda teu Espírito para transformar. E transformar é transformar. Pede, pede no fundo do coração, pede. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Desde o começo, conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Esse é o coração de Jesus. E louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar. É isso. Que sabe perdoar. A vida para nos salvar. Levanta os braços e pede: Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração, meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes o meu peito bate um coração de pedra, às vezes no meu peito bate um coração de pedra. E é verdade, infelizmente, mas é verdade. E sem vida aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Infelizmente quer tudo e não sabe partilhar. Pede de coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pede de coração, lava, purifica. Lava, purifica e restaura, e de novo serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, Espírito de Deus, nosso Senhor. Braços levantados. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração, meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Isso, orquestra, bem pianinho. Vamos ser sinceros. Às vezes no meu peito
bate um coração magoado, frio, sem vida, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele não quer saber e é de amar, verdade, não quer saber, nem sabe perdoar, nem sabe, quer tudo e não sabe e partilhar. não sabe. E volta ao começo, lava, purifica, lava, purifica e restaura. Serás o nosso Deus, Serás o nosso Deus, seremos o teu povo. derrama sobre nós água, tua, o Espírito de Deus, nossos. Levantando os braços, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. manda Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Agora pede com as suas palavras, pede ao Senhor. Sim, Senhor, nós precisamos, eu preciso, Senhor, desse coração renovado. Sim, Jesus, eu preciso de um coração novo, como o teu coração, Senhor. Dá-me, Senhor, dá-me. Sim, Jesus, que eu perdoe, que eu ame gratuitamente, Senhor. Que eu não fique exigindo justiça, que eu não fique cobrando, Senhor. Jesus, muda a minha mente, muda o meu coração. Jesus, eu preciso de mudança, de transformação. E sei, só o teu Espírito Santo. Então, Senhor Jesus, derrama sobre mim o teu Espírito, cumpre a tua promessa. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei no lugar um novo coração de carne. Eu preciso de um novo coração. Coloca no meu coração, Senhor, o teu Espírito. Só assim eu vou perdoar, só assim eu vou me reconciliar. Jesus, eu preciso. Substitui o velho coração, Senhor, por um coração novo. E coloca nesse coração novo, Senhor, humano, terno, coloca também o teu Espírito, porque só pelo teu Espírito é que eu vou amar gratuitamente, só pelo teu Espírito é que eu vou perdoar gratuitamente, só pelo teu Espírito é que eu vou dobrar-me, Senhor, com humildade, sem orgulho, sem vanglória, sem vaidade, Senhor, sem as justiças humanas, para acolher, para me reconciliar, para fazer novas todas as coisas. Piedade, Senhor, misericórdia. Jesus manso, Jesus humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E é isso que eu peço, Senhor, para cada um desses meus irmãos. Derrama sobre eles, Senhor, o teu Espírito Santo. Enche-os com o Espírito Santo. Batiza-os, Jesus, no Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus. E batizar quer dizer encharcar, é encher, Senhor, completamente com o teu Espírito Santo, de maneira que não fique nada mais do coração velho, que não fique nada mais do coração de pedra, Senhor. Senhor, batiza-nos o teu Espírito. Sim, que o teu Espírito Santo tome toda a medida do nosso coração, que ele preencha totalmente o nosso coração, Senhor, para que, batizados no Espírito Santo, sejamos transformados e tenhamos um coração novo, Senhor, um coração que ame, um coração que perdoe, que ame gratuitamente, que perdoe gratuitamente. Senhor, derrama, essa é a tua vontade, Senhor, e é para isso que o Senhor quer que nós sejamos batizados no Espírito Santo. É também para pregar, é também para usar os dons, é também para libertar, mas é em primeiro lugar para termos um coração semelhante ao vosso, um coração que perdoa de primeira mão, gratuitamente, como o Senhor perdoou Mateus, como o Senhor amou aquela mulher adúltera, como o Senhor perdoou Zaqueu, como o Senhor me perdoou, Senhor, que eu perdoe, que eu ame gratuitamente. Jesus manso, Jesus humilde de coração, fazei o meu coração semelhante. Kunduria mania lavaria 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 lava caria la ala kendara mania lava
Condaramani Allah, essa é a grande graça. E nós te bendizemos pela tua graça. Nós começamos bem, Senhor. Que todos esses dias assim seja, que sejam crescentes, Senhor. O Senhor foi maravilhoso nesta noite, já nessa primeira pregação. Jesus, nós precisamos que seja assim daqui para frente. Sim, nós precisamos e estamos pedindo. Eu peço, Senhor, que seja cada vez mais nesses dias, para que tenhamos um coração renovado, transformado à medida do seu coração. Jesus, não quero mais o coração velho, não posso mais ter o coração velho, só posso ter o coração novo, o teu coração. Obrigado, Jesus, porque hoje é a primeira sexta-feira do mês. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu coração no meu coração. Vai se assentando. Obrigado, Jesus, pelo teu coração no meu. Obrigado, Jesus, pelo teu coração no meu. Até faz o sinal. Obrigado pelo teu coração no meu coração. No meu. Não é mais meu, é o teu coração em mim. E que seja um crescente. Obrigado porque começamos bem. A tua graça foi abundante nesta noite, já nessa primeira missa, já nessa primeira pregação. Senhor, que seja mais e mais e mais, num crescente, numa grande mudança, numa grande transformação, para sairmos realmente com o teu coração no nosso peito, no meu peito. E faz o sinal da cruz sobre o seu coração. Muda, renova, transforma, e o sinal da cruz sobre toda a sua pessoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.